Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. E estamos muito alegres, porque nessa manhã nós tivemos um culto de Santa Ceia. Uma palavra tremenda para o nosso coração, onde nós fomos levados a alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. Foi trabalhado conosco que nós precisamos fazer um alinhamento do nosso coração com o Senhor. E nós só vamos fazer esse alinhamento com Deus quando nós abrirmos mão de algumas coisas que nos aprisionam. Nós só vamos estar alinhados com Deus quando nós entendermos que o Evangelho traz paz, nos dá alegria, mas nos leva, dentro do alinhamento, a entender que nós precisamos viver uma vida de renúncia. Nós precisamos entender que uma semana tem 168 horas e você vem para a casa de Deus para estar aqui 1h30 de 168 horas. Nós, estando alinhados com o Senhor, precisamos entender que nada pode tirar a nossa atenção. Por isso a igreja estabelece, logo após a palavra, a tela inteira escrito: desligue o seu celular. Se você está na igreja e preocupado com alguma coisa que você tem que resolver lá fora, você não vai conseguir priorizar o Senhor. Salvo uma pessoa que está de plantão do hospital, e aí sim ela precisa estar com o celular ligado. Então nós precisamos entender que esse alinhamento do coração com a palavra de Deus em primeiro lugar vai nos levar a uma conduta, vai nos levar a um procedimento diferente. E tudo isso foi nos falado brilhantemente nessa manhã. Para mim, foi um dos melhores cultos, porque nos levou a fazer uma reflexão se estamos alinhados, se a nossa conduta tem sido cristã e se a nossa conduta tem despertado em outras pessoas o interesse de congregar, de buscar o reino de Deus. Então nós precisamos entender que Deus apareceu a Salomão e falou para ele: pede-me o que queres que eu te dê. Quem sabe alguns de vocês precisam pedir: Senhor, me dê entendimento para que eu possa entender a simplicidade do Evangelho e viver o Evangelho na simplicidade. Deus deseja isso do nosso coração, que nós possamos orar a Deus como Salomão e pedir a Ele: Senhor, nos dê sabedoria para buscar o Teu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas que você tem necessidade, com toda certeza, elas serão acrescentadas. Com lutas, com guerras, com perseguição. O Evangelho não foi e nunca será fácil, porque o Evangelho que Jesus trouxe para nós, ele é contramão do sistema, do que o mundo prega. E nós somos diferentes porque somos cristãos. Nós somos diferentes porque aprendemos com Cristo uma conduta cristã, uma nova vida, uma vida doutrinada pelos ensinos de Cristo. E aqueles que realmente decidirem se doutrinar pela palavra de Deus, não serão diferentes só dentro da casa do Senhor. Serão na praça, serão na faculdade,
serão na escola, serão em qualquer tipo de trabalho. E Deus está precisando exatamente disso, que nós possamos ser diferentes e assim podermos, como Paulo e João, dizer: olha para nós, e as pessoas verão em nós que há algo diferente em nós. Não é só ter o Espírito Santo em nós, muito importante, mas nós precisamos ter a unção, o poder de fogo do Espírito Santo, e aí sim nós fazemos a diferença. Eu sempre ministrei a Santa Ceia a algumas pessoas que não podem vir à igreja por motivos de saúde, deficiência. E normalmente essas ministrações acabam 11h30, meio-dia no máximo. Hoje eu e o Sorol, ministrando as mesmas pessoas, nós acabamos 2h30 da tarde. Sabe por quê? Porque para nós hoje, depois desse culto de Santa Ceia, foi um divisor de água. E aqueles que não conseguirem acompanhar o divisor de água, não vão suportar a sã doutrina, não vão conseguir caminhar. Há um divisor de água a partir de hoje. E dentro desse divisor de água, nosso coração precisa entender: precisamos estar alinhado com a palavra de Deus, com o coração de Deus. E nós, alinhado com o Senhor, com toda certeza, os que estão lá fora, desesperados, vão desejar estar na casa do Senhor. Deus vai acrescentar os que precisam desse evangelho tão simples, que Deus me deu a oportunidade, e que te deu a oportunidade de ter o presente, de ter a paz, de ter essa alegria que nós temos, de servir a Deus. Temos problema como todos que estão lá fora igualzinho. Como eu disse outro dia, o óleo de cozinha que eles pagam 13, o ímpio paga 13. Nós também pagamos 13 ou 12, nem sei quanto está. Mas nós temos paz, nós temos alegria no coração. Para você também que está em casa, ouvindo essa introdução desse culto de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos esse culto diante do Senhor. Queremos agradecer, Pai, por essas 4 maratonas que estamos em procedimento. Queremos agradecer pela nova torre de oração que vem agora sábado que vem. Queremos agradecer ao Pai por tanto estarmos buscando ao Senhor. O Senhor nessa manhã usou o teu filho, o teu servo, e nos trouxe uma palavra de divisor de águas. E cremos que foi resposta de oração destas maratonas, dos jejuns e de orações que têm sido feito, querendo buscar no Senhor uma resposta para o crescimento da tua obra nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos. És adorado entre nós, aleluias, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluias. Concentre o seu coração no Senhor nessa noite. Exalte o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é digno de todo louvor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, 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 Yeshua. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, adora Ele. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar, ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Apenas a igreja, mas a igreja será arrebatada num piscar de
piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluias, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pedir alguém para desligar esse ventilador aqui para mim, por favor. Ventilador número 2. Por favor. Antes da gente dar continuidade à mensagem que teve início há 15 dias atrás, 12 domingos atrás, eu quero dizer que eu, no dia de hoje, fui ameaçado. Sofri uma ameaça. Minha esposa disse que se eu não colocasse a camisa para dentro da calça, algo de muito ruim aconteceria comigo. Então por isso que eu adotei esse novo estilo aqui, de camisa. Agora para um terno, um óculos, falta pouco. Amém, gente? É brincadeira, tá? Só para descontrair aí. Queridos, antes da gente partir aqui para a segunda parte da nossa mensagem, eu acho que é a segunda imagem aí, meu amigo. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Na verdade, eu gostaria de pedir algo para vocês em nome de Jesus. Esse é o momento mais importante do culto. Não é porque eu vou ministrar, não. É o momento da palavra. Todos os outros momentos são importantes, mas agora é a hora de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E é muito importante que nós permaneçamos sentadinhos nos nossos lugares. Porque, não sei se você se lembra que tinha um biombozinho aqui na entrada, e ele foi tirado daqui, porque às vezes alguém chegava um pouquinho atrasado e tirava a atenção, todo mundo parava para olhar aquela pessoa que estava chegando. E é a mesma coisa quando a gente levanta na hora da mensagem. Às vezes tem alguém que está segurando ali para ir no banheiro, para tomar uma água. Aí se um levanta, aí o outro fala, pronto, ele foi, agora eu vou também. Então é importante, a não ser que você tenha um problema crônico, que precise ir no banheiro a cada 20 minutos. Agora, ninguém vai morrer se ficar 1 hora sem tomar um copo de água, sem ir ao banheiro. Então, essa é uma cultura que nós precisamos mudar, com exceção das necessidades. Criança não incomoda. Criança é criança e a gente entende isso. O militarismo nos ensina muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi bem no início da minha carreira militar foi que onde há obediência e disciplina consciente, as regras são desnecessárias. Onde há obediência e disciplina consciente, as regras são desnecessárias. A polícia militar, ela tem um regimento, ela tem um estatuto, e ele só é usado em caso de desobediência. E o que é disciplina consciente? Sou eu entender que sair quando alguém está falando não é legal, é falta de educação. Então que a gente possa adotar essa cultura, que a gente deixe para cumprimentar o irmãozinho quando o pastor der a bênção final. O culto só acaba no momento da bênção final, para a gente começar a adquirir essa cultura de honra, de respeito, de educação. Amém? Receba isso no seu coração em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre os 7 estágios da deslealdade, Essa mensagem foi extraída de um livro que o pastor está lendo. E há 15 dias atrás nós falamos dos 3 primeiros estágios da deslealdade. Mas o que isso quer dizer? Vou fazer um apanhado aqui em 10 minutos para você que não estava aqui há 15 dias atrás entender. O diabo, quando ele não consegue atuar, quando ele não consegue atrapalhar um ministério, influenciar um ministério de fora para dentro, ele começa a influenciar de dentro para fora. Foi assim no ministério de Jesus. Ele fez de tudo, tentou Jesus de todas as formas. Quando ele não conseguiu, o que ele fez? Ele usou alguém que estava dentro do ministério de Jesus
E se nós não soubéssemos hoje que havia um plano muito maior, nós poderíamos dizer que funcionou, né? Porque Judas traiu Jesus e tudo mais, mas aquilo tudo ali fazia parte de um plano divino. E hoje o inimigo ainda age assim dentro das igrejas. Quando ele pega um pastor, um ministério íntegro, que ele não consegue penetrar com calúnias, difamações, ele começa a trabalhar de dentro das igrejas. Ah, Paulo, você está querendo dizer que tem gente aqui dentro da igreja? Não estou querendo dizer. A mensagem, o intuito dela é fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Não é para olhar para o irmãozinho do nosso lado. Não é para ficar assim, aquele cara ali tem essa característica. Não, é para a gente olhar para nós mesmos. O que na minha vida? O que dessas características que podem estar se encaixando na minha vida? Para a gente poder eliminar. E hoje você vai entender no final dessa mensagem as confirmações que Deus traz. Como Deus traz confirmações? Se você não esteve aqui hoje de manhã, no culto da Santa Ceia, que o pastor já falou aqui, que foi extraordinário, uma palavra muito edificante. No final você vai entender como Deus confirma as coisas nos nossos corações. O primeiro estágio que nós falamos na semana, há 15 dias atrás, foi o estágio da independência. Pessoas que se tornam independentes dentro da igreja. O pastor manda ir para a direita, a pessoa vai para a esquerda. O pastor fala para jejuar na quarta, a pessoa quer jejuar na sexta. Uma pessoa que se tornou independente, ela não ouve mais a voz, a direção do pastor. Quando eu entrei para o meu serviço militar, como eu disse, existe um regimento. E quando eu entrei lá, eu não cheguei lá e falei assim, ó, eu vou entrar, mas tem que mudar isso aí. Não, eu que tive que me adequar. Quando você entra para trabalhar numa empresa, você não muda o código de ética da empresa, você que tem que se adequar. E aqui não é diferente. A igreja é uma instituição, existe um presidente, existe uma pessoa que está à frente, existe um estatuto, e nós precisamos seguir aquilo que está escrito ali. Inclusive a Bíblia. É só isso, mais nada. O segundo estágio da deslealdade é o da ofensa. Pessoas que por algum motivo foram ofendidas dentro da igreja, uma palavra que foi mal dita, mal falada, e aquela pessoa possa ter entendido que foi para ela e ela ficou ofendida. Nós falamos de Absalão, que se ofendeu quando Davi não fez nada contra Aminon, seu irmão, que estuprou a irmã. Ele guardou isso por 2 anos, ele ficou remoendo aquilo por 2 anos, até que depois ele matou o irmão. Então, se você está se sentindo ofendido, se alguém te ofendeu, se você ofendeu alguém e percebeu que essa pessoa está diferente com você, vá até ela. Dê oportunidade da pessoa explicar. Não foi isso que eu quis dizer. Vamos trazer para a luz, trazer o conserto para dentro da igreja. E o terceiro estágio que nós falamos foi o da passividade. Pessoas que estão dentro das igrejas e se tornaram passivas. Eu vou, assisto o culto, vou embora, não quero saber de nada, não participo de nada, não ajudo em nada, eu só estou lá ocupando um lugar na cadeira. Você está caminhando para um estágio de deslealdade, e isso não é bom. E hoje nós vamos falar do quarto estágio. Este talvez, coloca para mim, meu amigo, por favor, Números 12. Números 12, nós vamos ler até o versículo 11. Esse estágio talvez seja o estágio mais atuante, mais latente dentro das igrejas no dia de hoje. Talvez seja esse estágio, que é o estágio da crítica. Vamos ler? É NVI? É NVI. Vamos lá. 12:1, nós vamos ler até o 11. Isso. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Cuidado, porque talvez o pastor, o líder, aquela pessoinha não esteja ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3, e os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Com ele falo face a face. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés era o escolhido de Deus.
A gente precisa entender isso. Olha, com um irmãozinho da igreja eu falo em sonhos, com o outro eu falo em visões, mas com o pastor Moisés eu falo face a face, porque ele é o meu escolhido para esse tempo. Com ele falo face a face claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Olha Deus fazendo aqui uma pergunta de exortação. Por que vocês não temeram em falar mal do pastor? Por que vocês não temeram em falar mal da liderança? Por que vocês não temeram em falar mal da pessoa que trabalha lá no Ministério Kids lá? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão somente cometemos. Depois que a pessoa se torna independente, ofendida, passiva, o próximo passo é o da crítica. Nada está bom, nada vai estar bom. Parede cinza, parede preta, amarela, azul, verde, não vai estar bom. Ventilador ligado, desligado, luz acesa, apagada. Nada vai estar bom, nada vai te agradar mais, nada. O pastor pode pregar do que for, pode falar o que for, nada vai estar bom. Tudo será motivo de crítica. E sabe o que é perigoso aqui? Naquele tempo, a pessoa, quando ela era diagnosticada com uma possível lepra, ela era afastada do arraial, afastada do povo de Deus durante um período de 7 dias. Depois ela voltava. Melhorou? Volta para casa. Não melhorou? Vai ser excluída. A crítica vai chegar um determinado momento que ela vai te excluir do povo de Deus. Ela vai te excluir do meio da igreja. De tão crítico que a pessoa vai se tornar. Mas então quer dizer que eu sou obrigado a concordar com tudo? Claro que não. É isso que nos faz igreja. Eu sei que aqui no meio da igreja tem pessoas que gostam da minha maneira de pregar, de ministrar, de falar. Tem pessoas que gostam da maneira do pastor João. Não é gostar, é se identificar. Tem pessoas que se identificam com a forma do pastor Luiz Carlos. Isso é normal. Normal. Você se identificar com a maneira daquela pessoa falar, o método que ela usa, isso é normal. A discordância é normal. Olha, eu não concordo. Pergunta para o pastor quantas coisas eu já falei com ele que eu não concordo. Ou que deveria mudar. Pastor, eu acho que isso aqui podia mudar. Não, Paulo, nisso aí nós não vamos mexer não. Amém, pastor. Acabou. O que eu não posso é sair no meio da igreja semeando a minha discórdia. Ah, não gosto. Nossa, ele fala muito alto ou ele fala muito baixo. Não gosto das palavras dele, são só palavras de exortação, palavras duras, palavras que nos ferem, que nos machucam. O que nós precisamos fazer é olhar se o que está sendo falado é heresia, se foge da palavra de Deus. É isso. Agora, maneiras de falar, cada um tem uma. Não torne-se um crítico, não se torne um crítico. Nós devemos ter muito cuidado ao criticar pessoas que Deus levantou, pois podemos estar atraindo maldição para a nossa vida. Olha o que aconteceu com Miriam. Ah, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Quantos anos? 1000 anos tem isso. Se está escrito lá, é para que sirva para os dias de hoje. Nada mudou. Porque quando a gente vai cantar uns louvores aí, ou quando a gente vai fazer uma oração, a gente fala: porque eu sei, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Para a bênção, o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Agora, para as exortações, não. Só vou pegar aquilo que me interessa. Então devemos ter cuidado com o estágio da crítica, porque ele é perigoso. E não só no âmbito ministerial, religioso, mas em casa também, no trabalho. Imagina só um marido que só reclama da esposa, com os amigos. Imagina uma esposa que só reclama do marido. Isso é perigoso. Cuidado com isso. Alinhe na sua casa. Não está bom? Chega e fala. Chega e fala: ó, isso aqui não está bom, vamos tentar consertar. Inclusive com o pastor, tem alguma coisa que não está te agradando, que você não está gostando, chega para ele e dá a sugestão. E se ele disser não, tenha maturidade para ouvir o não.
da pessoa do Moisés que Deus colocou sobre essa igreja nesse tempo. Porque a crítica pode nos levar para um lugar de maldição. Quinto estágio, 2 Samuel 15, nós vamos ler do versículo 2 ao 6. Quinto estágio da deslealdade. 2 Samuel 15, do versículo 2 ao 6. Ele se levantava cedo. Calçadense de coração, nascido e criado aqui, sabe que tem um projeto, né? Para os caminhões serem desviados ali por trás ali. Você sabe que existe isso? Há muito tempo atrás foi feito esse projeto. Bom, se o asfalto de São Benedito saiu, vamos orar que esse asfalto ali vai sair também. Esses caminhões vão parar de passar aqui. Em nome de Jesus. Vamos lá. Ele se levantando cedo, ele aqui é Absalão, filho de Davi, tá? Ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Davi, Absalão o chamava e perguntava de que cidade ele vinha. E olha só a boa política, o espírito da política, o estágio da política, o como funciona. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava essa frase: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui nos tempos de hoje? Pessoas que falam assim: quem me dera se fosse eu lá no altar pregando. Quem me dera se fosse eu lá louvando. Esse louvor ia ser muito diferente, ia ser muito melhor. Oh, você está com um problema aí para resolver? Nem adianta levar para o pastor. O pastor não está resolvendo problema nenhum, nem os dele. Esse é o estágio da política, da pessoa que se torna um político dentro da igreja. E sempre que alguém se aproximava dele para prestar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava ou beijava. Não, vem cá, rapaz, olha, eu vou te ajudar. O pastor não pode te ajudar, o líder de jovem então nem se fala, tem 3 filhos, ele não dá conta nem do filho dele, é muita criança. Ele não pode te ajudar, mas vem aqui que eu vou te ajudar, eu posso te ajudar. E beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Normalmente, quando alguém chega nesse estágio da deslealdade, ela já não consegue mais perceber que ela está totalmente afundada na deslealdade. Aqui já acabou, aqui o coração já ficou altivo, a pessoa já está pensando em outros planos. A pessoa já está pensando em sair da igreja e ver se leva uma meia dúzia com ele. Ah, mas então quer dizer que eu não posso sair da igreja? Irmão, não é nada disso. Em nome de Jesus, entenda a palavra. Eu já saí de igreja. Mas por que razão? A gente não troca de padaria. Você já percebeu isso? Tem pessoas que eu só compro pão lá na padaria do Janim. Não compro lugar nenhum mais. Tem 10 anos que eu sou cliente dele. Só compro pão com ele. A padaria que eu sempre comprei o pão da minha casa. Aí de igreja a gente quer mudar. Ah, não gostei não, vou mudar dessa igreja aqui. Isso aqui não está bom para mim mais não. E se eu puder ainda vou levar uns 2 ou 3 comigo ainda. Aí sai, ou já está pretendendo sair. Eu vou sair, vou te falar, se eu fosse você saía também. Não ficar ali para quê? O pastor não está resolvendo nada mais. Grupos começam a se formar dentro da igreja e se reúnem para criticar. Como eu disse, se fosse eu que estivesse lá. Se tornam desleais, querem influenciar outras pessoas a se tornarem desleais também. Isso aqui é um princípio satânico, que você sabe que com Lúcifer foi dessa forma. Ele se tornou desleal e não contente, ainda levou 1/3 dos anjos com ele. Então isso aqui é um princípio satânico.
E o desleal rouba o coração do povo, inflamando pessoas contra o pastor. Mas você está falando muito de pastor, assim. Vou repetir o que eu falei no outro domingo. Eu não estou aqui para poder ficar bajulando pastor, puxando sarro para o lado dele, nada disso. Eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi e que fizeram diferença na minha vida. Apesar de que haverá momentos em que você será talvez o mais leal da igreja e ainda assim você será apontado como desleal. Mas aí é outra coisa, aí é o inimigo que está querendo te derrubar. Você tem que fazer uma autoleitura de você mesmo, uma autoanálise. Estou caminhando direitinho, está tudo certinho, sou leal ao meu pastor? Não, nada disso que foi falado até hoje se encaixa comigo? Então vamos para frente. Enquanto o desleal inflama o coração da igreja contra o pastor, o leal leva o coração do povo ao pastor, apaziguando conflitos, acalmando os ânimos. Quando alguém chega revoltado com o pastor, meu Deus do céu, o pastor me aprontou uma. Aquela pessoa, em vez de emprestar o ouvido para falar assim, é mesmo? Nossa, você já fez comigo também, você acredita? Aquela pessoa vai fazer assim, calma, irmão. Você já procurou ele? Conversa com ele. Vamos procurar resolver isso aí da melhor maneira possível. Não fica assim não. A pessoa, o leal, vai levar aquela pessoa ofendida a entender que o pastor é um ser humano e erra. Se não errou com você ainda, pode esperar, que ele pode errar com você, pode falhar. É um ser humano como eu, como você. E esse estágio da política, ele contamina corações. Quando a gente ouve a palavra política, a gente tem que levar para o âmbito político mesmo. Talvez aqui você um dia já estivesse determinado a votar num determinado candidato. Vamos falar de política aqui claramente. Você já estava decidido a votar num determinado candidato, mas aí chegou um outro com uma boa conversa. Você até sabe que ele nem é tão bom caráter assim, mas a conversa dele é boa, te agradou. Ele falou o que você queria ouvir. Pronto, já é o suficiente para você mudar o seu voto, para você começar a acompanhar aquela pessoa. E esse é o estágio da política. E isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso. Ministérios são destruídos por conta disso. Deixa eu compartilhar com você aqui algo que eu ouvi de um pastor, que agora eu não vou me lembrar quem. Uma cidade pequena, e haviam várias igrejas locais como essa daqui, como temos aqui na nossa cidade, a Assembleia Wesleyana, igrejas aí, a Batista, igrejas que já estão na cidade há muito tempo. Aí esse pastor falou que chegou uma super igreja nova na cidade, bonitona, tudo diferente, um monte de coisa legal, um monte de coisa maneira. E saiu, e houve assim um mutirão de pessoas, de fiéis, daquelas igrejas locais, que foram para essa outra igreja, atraídos pelo quê? Pela boa política. Poxa, esse negócio lá é bonito, o pastor lá fala bem. E o ministério de louvor então? Aí esse pastor falou assim, sabe o que houve aí? Migração. Não houve conversão. Ninguém se converteu. A igreja nova, bonitona lá ficou cheia. Não foi porque o pastor lá ganhou ninguém para Jesus. Foi porque as pessoas ficaram iludidas com aquela promessa de uma coisa muito nova, e elas migraram para lá. Aí aquele pastor que sangra o joelho há 20 anos, orando às 6 horas da manhã, fica como? Triste. Poxa vida, tirei tanto carrapicho desse cidadão aí. Chegava para mim todo machucado aqui, todo cheio de feridinha, e eu cuidava dele. Agora ele foi levado por um vento de doutrina. E é a mais pura verdade. Nós temos que olhar para isso. Nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: como estará aquela igreja diferente, nova, bonitona, daqui a 20 anos? Essa aqui tem 20 anos, né? Como estará ela daqui a 20 anos?
Como estará? Hoje está tudo muito bonito, e eu não estou aqui desejando que coisas ruins aconteçam com outras igrejas, não. Eu estou tentando fazer com que você não caminhe por caminhos que eu já caminhei e me machuquei. Só isso. Acredite no seu pastor, acredite no ministério que cuida de você há anos. Acredite. E não é segredo o que eu vou falar aqui, porque o pastor sabe, já falamos isso com ele, a gente não tem esse problema. Eu acho que é por isso que Natália e eu, às vezes, a gente recebe uns nomes aí meio assim de subordinado, é isso, é porque a gente chega e fala, eu quero jogar limpo com ele. Eu cheguei e falei, pastor, uma vez eu tentei tirar minha mãe daqui, dessa igreja. Falei, vamos mãe, vamos comigo, vamos para outra igreja, fazia de tudo. Mas ela não foi, ficou aí. Está aí até hoje, né? Não foi. Tem um jovem aqui também, o Maicon. Fizemos de tudo para levar o Maicon dessa igreja embora. E ele não foi. Porque talvez eles tenham se lembrado de tudo que esse pastor já fez por eles. Então, não caia no conto dos políticos dentro das igrejas. Não caia no conto dos políticos que vão encher o seu ouvido de coisas desagradáveis. Sexto estágio, só falta esse mais um. Estágio da decepção. Aqui nós não vamos ler um texto bíblico. Nós já vamos começar a refletir a respeito do que nós falamos até aqui. Vamos olhar para a vida de Judas. Judas, isso aqui é uma leitura particular, vamos dizer assim, né? Como eu disse, a ministração foi tirada de um livro. Se eu ler um texto bíblico hoje, eu vou entender ele de uma forma, amanhã eu vou entender de outra, e depois vou entender de outra e de outra, e assim sucessivamente. No dia que o Fernando pregou aqui, quinta-feira, eu já li aquele texto de trás para frente, mas eu nunca havia percebido o detalhe de que 75% da tribo de Israel, das tribos de Israel, havia saído do ventre de uma mulher e das suas concubinas. Nunca tinha olhado por esse lado, nunca tinha observado isso. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter esse discernimento, viajar na maionese assim, criar uns cenários para a gente entender as coisas. E por que eu estou dizendo isso em relação a Judas? O estágio da decepção. Judas foi enganado pela fraqueza humana que Jesus aparentava. Pensa bem, você, Judas, não, Deus me livre, você não é Judas não, mas você está do lado do Filho de Deus, o Messias. Aí você pensa o quê? Ah, meu irmão, esse cara vai fazer coisas inimagináveis, como fez. Mas Judas se esqueceu que ele veio em carne como humano e ele dormia. Provavelmente ia ao banheiro. Talvez, quem sabe, até roncava, porque trabalhava muito, libertando, curando. De noite estava muito cansado, quem sabe até roncava. Estou falando de Jesus. Aí pensa Judas, passa lá do lado de Jesus. Aí Judas não fez nada o dia inteiro, só ficou carregando a bolsa de dinheiro. E Jesus lá trabalhando e liberta. Não sei se você já fez libertação, já participou de libertação. Pensa num negócio que suga suas energias, libertação. E Jesus lá, e depois Jesus caiu lá no chão, dormiu. Aí Judas passou. Esse é o Filho de Deus? Mas nunca é. Nunca. Messias, esse aí que vai salvar a humanidade? Nunca é. O cara dorme, o cara ronca. Ele come, ele vai no banheiro. Não é não, isso aí não é o Filho de Deus não. Que ele começou a se decepcionar. As expectativas que ele depositou em Jesus talvez começaram a se frustrar. Aí o próprio Jesus começa a falar assim, ó, eu vou ser crucificado. Aí Judas falava, gente, como é que pode? O cara é Filho de Deus, vai ser crucificado como, rapaz? Se você der um sopro aí, cai esse monte de soldado, tudo morto aí. Se você fizer sim, igual o Thanos, já viu o filme? Vai cair todo mundo morto aí. Como que você vai ser crucificado? E aquilo começou a gerar uma decepção no coração de Judas.
Aí o que Judas faz? Vende o mestre, vende Jesus. Por quê? Estava decepcionado. Estava decepcionado. Aí você está dentro da igreja tempão já, 10, 15 anos, caminhando com o pastor Luiz Carlos. Você estava acostumado a ver essa igreja cheia de gente, 200 pessoas, não tinha cadeira para sentar. E você ali, esse é um homem de Deus, esse é o cara que Deus mandou para calçado, para revolucionar essa cidade. Aí daí a pouco a igreja começa a ficar vazia, um monte de cadeira vazia aí, igual a gente está vendo hoje. Aí você começa a se decepcionar. Aí você começa a criar aquelas coisas, aqueles cenários dentro de você. Esse aí é o pastor que Deus levantou para revolucionar a calçada, para mudar a história dessa cidade. Não é nada, a unção acabou, foi embora. Tem nada aí, olha para a vida dele. Um dia desse, ontem estava aqui, não estava nem aguentando andar de dor na coluna. Você acha que se esse homem fosse homem de Deus, Deus não ia preservar ele dessa dor na coluna? Tem nada de homem de Deus aí, a unção já foi embora. Aquela expectativa toda que você tinha no homem de Deus começa a ser substituída pela decepção. Aí o que você começa a fazer? Vender a imagem da sua igreja, vender a imagem do seu pastor. Aí você vai na outra igreja, a pessoa fala: tem um negócio aí, gente, que eu vou falar para você. Se isso acontece com você, toma cuidado, tá? Porque tem um negócio que acontece aí, que é o tal de oportunidade. Toma aqui, eu vou dar oportunidade para a irmã Natália cantar um louvor aqui. E vai a irmã Natália, pronto, pegou naquele microfone, acabou. Esse pastor aí que é o homem de Deus, esse que me deu o microfone, porque eu de lá nunca vi o talento que eu tenho. Pastor João falou hoje de manhã aqui sobre talento. Aí acabou para você. O cara que cuidou de você 15 anos, 10 anos, 20 anos, não serve mais para nada. Olha para a casa dele, olha lá para a casa dele, tudo desarrumado. Desarrumado, estou falando de sentido de coisas fora do lugar não, gente. Estou falando aqui no sentido literal. Estou falando aqui verdadeiramente. Você acha que se esse pastor fosse um homem de Deus, tivesse unção, os filhos dele estariam desviados? Você acha? Só que Judas não sabia de uma coisa: tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus fazia parte de um plano divino. Então hoje você e eu olhamos para a vida de um homem que talvez não esteja do jeito que você pensou. Tome cuidado, porque pode fazer parte do plano divino de Deus na obra dele, na vida dele. Tome cuidado. E algo extraordinário aconteceu. E onde estava Judas quando algo extraordinário aconteceu? Morto. Cuidado para você não incidir nesses estágios da deslealdade. E quando Deus honrar essa casa, porque essa casa será honrada, quando a glória de Deus vier sobre a vida do pastor, sobre essa igreja, quando tudo que Deus planejou para essa casa acontecer, talvez você nem vai estar aqui mais para viver. Cuidado. Cuidado. Judas se enganou com a fraqueza de Jesus, vendeu Jesus. E quando ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, Judas não estava mais lá para ver. Ele não participou daquilo. E eu tenho muita fé, eu acredito muito que algo extraordinário da parte de Deus está para acontecer nessa casa, nessa igreja. E eu vou te falar, queira estar aqui para você participar. E Judas estava morto. Então quer dizer que eu vou morrer? Talvez fisicamente não. Agora o que é pior? Estar vivo fisicamente e morto espiritualmente, ou morrer fisicamente e ir para o céu? O que adianta? A gente está vivão, cheio de saúde, mas espiritualmente mortos, enforcados nas nossas próprias críticas, enforcado nas nossas decepções, porque não foi aquilo que eu esperava. Mais uma vez eu falo com você,
Eu andei por esses caminhos, eu passei por isso. Depositar expectativas demais em pessoas, em coisas, em projetos, e aquilo não acontecer. E eu e minha casa, minha esposa, meu filho mais velho, os pequenos não, mas os mais velhos, estivemos à beira de um estágio de morte espiritual. Ainda bem que tivemos pessoas para nos ajudar, mas isso acontece. Então tenha cuidado. Olhe para dentro de você. Não é para eu ficar assim. Eu acho que a Natália está incidindo nesse estágio aí que ele falou. Não é para isso não. Se a Natália tiver, deixa ela fazer uma autoanálise dela mesma. É para a gente olhar para dentro de nós. Para dentro de nós. Hoje o pastor fez uma oração aqui de manhã. Na verdade, foi uma oração no momento da ceia. E no momento dessa oração, num determinado momento, o pastor falou sobre lealdade. Ele está lendo o livro, então ele está inteirado do assunto. E ele disse assim: Senhor, ou converta os corações dos desleais, ou retire eles do meio de nós. E isso veio como um soco no meu espírito, vamos dizer assim. Porque essa mensagem, ela foi montada há 20 dias. Há 15 dias atrás, quando eu ministrei a primeira parte, ela já estava pronta. Ela já estava pronta. E eu vou ler para você, antes de eu falar do último estágio, a última frase que está escrito aqui. Se você quiser, depois você pode pegar comigo e ler. Está escrito aqui, ó, a última frase. Pastor, isso aqui é o que eu iria falar para ele, né? Pastor, é hora do Senhor orar para que o espírito da deslealdade seja retirado do meio da igreja. Há 20 dias atrás, já estava escrito no papel o que ele falou aqui na frente hoje. A palavra que o pastor João trouxe hoje, enquanto eu estava sentado ali, pensa que foi difícil ficar sentado ali, que eu estava chegando do serviço e eu dei umas pescadas. Teve tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra, sobre essa ministração, sobre deslealdade, porque é só uma questão de caráter. Ser leal é uma questão de caráter, e foi o que foi falado hoje aqui. O último estágio, irmão, da deslealdade, o 7º estágio, é o estágio da execução. Veja o que aconteceu com todos esses independentes, ofendidos, críticos, passivos, políticos. Todos foram executados, ou no caso de Judas, ele mesmo tirou a própria vida. Judas executado, Joabe executado, Absalão executado, Lúcifer executado por antecipação. Todos. Então esse é o final. É morte espiritual. É morte. É execução. Por isso que nós devemos analisar tudo isso aqui que foi falado. Autoanálise, isso é muito importante. Porque às vezes a gente está falando. E se você não tiver humildade, no mínimo, para dizer assim: será que eu me encaixo? Será que alguma coisa dessas 7 pontos, desses 6, né? Que o último já é a morte. Será que algum desses 6 pontos se encaixa na minha vida? No mínimo essa humildade. Se você nesses 2 domingos bateu no peito e falou assim: eu não sou nada disso aí. Cuidado. Cuidado. A humildade, ela é importante nesse momento, em palavras como essa.
Você acha que é fácil para mim ter que vir aqui e falar, sabe? A gente sabe, tem palavra dura. Mas e aí? A gente vai ficar aqui só falando que você vai receber o seu milagre? É claro que você vai receber o seu milagre, em nome de Jesus. A gente vai ficar falando aqui, apontando para você e dizendo assim que eu estou vendo uma chave na sua vida. Uma chave de um carro, de uma casa. Difícil é subir aqui, irmão, e falar como foi falado hoje cedo. Você é bom no que você faz? Você tem talento? E o seu caráter? Como é que está? Porque isso aí não vai te levar para o céu, não. É difícil você subir aqui e botar o dedo na ferida, levar a pessoa a esse momento de reflexão, como a gente mesmo, porque quando a gente está montando lá a mensagem, Deus vai dando cada um puxão de orelha na gente. E são coisas que a gente tem que estar sempre lendo, sempre relendo. Como eu falei da primeira vez, acontece. O dia a dia, sabe? A rotina vai levando a gente a entrar nesses estágios de deslealdade. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu sou leal hoje, a partir de amanhã não sou mais. Não, não é isso, vai acontecendo. Então a gente tem que estar sempre parando, pensando, lembrando. Opa, estou sendo muito crítico. Como eu disse, problema nenhum. Se você não gosta de algo, amém, não tem problema nenhum com isso. O problema é o que você vai fazer com esse não gostar. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer não. Eu ia falar que se eu fosse levar em consideração todas as vezes que eu pensei em não gostar da Natália, ela não estava nem aqui. Vocês sabiam, gente, que a Natália, ela já falou isso comigo um monte de vezes. Ela falou: se você soubesse a vontade que eu tenho de jogar água fervendo no seu ouvido quando você estiver dormindo. É sério. Pensa bem. Que só Jesus. Aí somos diferentes, tá vendo? Ela não concorda com um monte de coisa que eu faço, eu também não concordo com um monte de coisa que ela faz. Mas estamos aí, aos trancos e barrancos, né? Desde que vem, há 15 anos, hein, ó. 15 anos. A gente precisa aprender a viver, irmãos, como comunidade da fé, igreja. Saber que o irmãozinho é diferente da gente, mas a gente vai relevar. Tem gente que pensa assim, a Bíblia fala, né, de tudo quanto guardar, guarda o seu coração. Aí a gente fala assim, ó, eu vou falar e você guarda o seu coração aí porque eu vou falar. Aí a pessoa despeja um monte de coisa assim um do outro. Vão passar a fazer o seguinte, vão dividir a carga. O seu irmão guarda 50% do que ele vai ouvir e você guarda 50% daquilo que você vai falar. Vou usar aqui as palavras de um pastor lá de Bom Jesus. Passa um vernizinho naquilo que você vai falar. Passa um verniz para ficar mais bonito, mais suave, para chegar na pessoa de uma forma mais aceitável. Assim a gente vai começar a viver melhor em comunidade, harmonia. A gente vai poder chegar para o irmãozinho e falar assim, poxa, não faz isso não, não critica o pastor assim não. Aí aquela pessoa já vai chegar e, opa, deixa eu voltar para o trilho. Queria chamar aqui meus garotos do louvor. Convidar você que puder ficar de pé. Não vou te chamar aqui na frente, tá? Galera da iluminação aí, puder nos ajudar com as luzes, pode apagar tudo, por favor, para a pessoa, para todo mundo ficar bem à vontade. Para nós concluirmos, alguém consegue colocar para mim aí Isaías 58? Isaías 58, nós vamos ler até o 10, para finalizar e nós fazemos uma reflexão. Isaías 58, qualquer coisa eu leio aqui. Diz assim, queridos:
Isaías 58, a partir do versículo 1. Grite alto, não se contenha. Chamar a sua atenção mais uma vez, você que esteve aqui hoje de manhã, para a semelhança do que foi falado aqui hoje pelo pastor Luiz Carlos no momento da oração dele. Ou melhor, perdão, pelo pastor João no momento da ministração dele. Que ele falou, muito bom, muito bonito, muito válido, várias campanhas, oração, jejum e o caráter. Está em dia também? Porque senão, está perdendo tempo. E é verdade. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Tudo o que foi feito aqui é anunciar ao povo a rebelião. Aí você vai olhar para dentro de você, será que eu estou sendo um rebelde? Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Tipo assim, estão orando, jejuando, campanha uma atrás da outra. Pelo que eu estou vendo aí, isso é Deus, tá? Pelo que eu estou vendo aí, eles estão querendo conhecer os meus caminhos. Como se fossem uma nação que faz o que é direito. Olha só esse trechinho aqui, como se fosse. Estão fazendo um monte de coisa louvável. Como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de seu Deus. Ora, jejua, faz campanha, vem para a oração da manhã nesse frio e tudo, mas o coração já está longe de Deus há muito tempo, abandonou Deus, está fazendo um monte de coisa aí que não é para fazer, criticando, se ofendendo, sendo um desleal. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem, e não ouviste. Por que a gente jejua tanto, ora tanto, faz tanta campanha e não estamos vendo aquilo que a gente está esperando ver? Por que nos humilhamos e não reparaste? Poxa Deus, por que o Senhor não repara a gente aqui? Estamos hoje orando, oração da manhã, 40 dias aí direto, e o Senhor parece que não está ouvindo a gente. Estou entendendo. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Ora, jejum, vem na oração da manhã, agora continua fazendo aquilo que é do agrado de vocês. Eu continuo fazendo aquilo que é do meu agrado. Eu não faço aquilo que é do agrado de Deus, que é não ser um desleal, que é não caminhar nos caminhos da deslealdade. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia um homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça. Você entendeu isso aqui? Isso que vocês estão fazendo aí não é o que eu quero. Será que o jejum, será que o que eu espero de vocês não é que vocês soltem as correntes da injustiça? Será que o que eu espero de vocês não é que vocês desatem as cordas do jugo? Que vocês ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo o jugo? Será que não é isso que eu estou esperando de vocês para fazer o que vocês estão esperando de mim? Será que não é partilhar a sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, Igreja Evangélica Vida de São José do Calçado. Quando vocês fizerem tudo isso que acabou de ser lido aqui, parar de andar nos caminhos da deslealdade, parar de criticar, parar de fazer política dentro da igreja, de reunir grupinho para ficar falando mal do pastor, do irmãozinho. Quando vocês parar com tudo isso, quando vocês começarem a ajudar aquele que está de fato precisando, quando vocês começarem a dar uma vestimenta, uma coberta para aquele que está com frio lá fora, quando você começar a partilhar a sua comida com aquele que tem fome, associado a isso que vocês já estão fazendo, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada,
e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou, Igreja Evangélica Vida, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, deixa eu ver se está escrito lá, o dedo acusador, o dedo acusador, a falsidade do falar. Passa, por favor. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, sabe o que é isso aqui? Renúncia própria é você sair de casa com dinheiro para comer uma pizza da grande. Hoje eu vou renunciar a essa pizza aí, vou comer só um hamburguinho, tomar um guaravita, e o resto do dinheiro eu vou ver se eu posso ajudar alguém, se eu posso dividir minha comida. É renunciar, só renúncia própria. Renunciar aquilo que é dos outros é fácil, é renunciar aquilo que é nosso, aquilo que é difícil. É muito fácil a gente dar quando tem muito. Eu com R$1.000 no bolso, tirar 100 e dar para alguém é difícil, é fácil. É difícil eu dar 100 quando eu só tenho 100. E esperar a provisão do próximo dia. O anseio dos aflitos, então a luz resplandecerá nas trevas. Sua noite será como o meio-dia. É hora de nós nos humilharmos, é hora de nós eliminarmos do meio de nós a deslealdade, o dedo que aponta, que julga, compartilhar comida com o faminto, vestir o que não tem roupa. É hora de deixar de lado as críticas e sermos igreja. E mais uma vez vou repetir a última frase da folha: pastor, é hora do Senhor orar para que o espírito da deslealdade seja retirado do meio da igreja. Porque isso não pode impedir a igreja de avançar. Não pode, irmão, impedir a igreja de romper, de cumprir os planos que Deus já liberou sobre essa igreja, sobre a vida desse pastor. O sonho dele é ganhar essa cidade. E por que não? Sozinho ele não consegue não, mas se eu e você nos unirmos a ele, certamente conseguiremos. Certamente conseguiremos. Quando nós viermos para a igreja e a pessoa que estiver aqui em cima falando, e Deus vai colocando coisas no coração da gente, a gente não precisa ficar olhando para aquele relógio lá que falta 3 minutos para dar 9 horas e começar a pensar, já tem gente que está querendo ir embora. É coração voltado a adorar, adora nosso melhor. Olha o nome do negócio, culto. É para cultuar, é para trazer a nossa vida para o alinhamento, é para a gente sentar com esse homem aqui. Pastor, quais são os seus planos? O que Deus tem colocado no seu coração? Isso e aquilo. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, para não ter que ficar aqui implorando para aparecer voluntário lá para cuidar das crianças. Vamos retirar do meio de nós o dedo acusador. Eles vão cantar um louvor aqui, e um louvor que nos leva a declarar para Deus: Senhor, hoje, dia 3, hoje é 3, eu fico perdido, gente, negócio de escala. Dia 3 de julho de 2022, eu quero pedir que o Senhor me esvazie de mim, que eu seja mais cheio do Senhor, que seja mais de Ti e menos de mim, todos os dias da minha vida. A partir de hoje, o pastor declarou aqui na frente hoje, aqui, depois da palavra ministrada pelo pastor João sobre caráter, que havia sido um divisor de águas nessa igreja. Agora à noite ele repetiu aqui que a mensagem ministrada hoje pela manhã foi um divisor de águas aqui nessa igreja. Se você não esteve aqui de manhã,
E agora eu estou compartilhando esses trechos da mensagem com você. O momento é esse de você falar. A partir de hoje, será um divisor de águas na minha vida como cristão, como ajudador dessa casa, dessa igreja. Se eu tiver alguma coisa contra alguém aqui, contra o pastor, eu vou alinhar hoje, eu vou trazer para a luz hoje. Satanás, você não vai trabalhar mais nessa área. Nós queremos declarar que a quinta coluna não vai avançar dentro dessa igreja. Nós queremos declarar que Satanás não tem autoridade para poder fazer como fez com Judas, usar a vida de cristãos aqui dentro para impedir que o ministério avance. Então cante essa canção. Enquanto eles cantam, ore, declare ao Senhor verdadeiramente, verdadeiramente. Não vamos, em nome de Jesus, sair por essa porta mais uma vez da maneira que nós entramos. Se você sente no seu coração que você deve vir até o altar, depois de tudo aquilo que você ouviu da parte do Senhor, dê liberdade a você mesma. Saia do teu lugar e venha até o altar. Expresse isso para Deus. A sua atitude de sair do teu lugar e vir até o altar é para você falar com Deus que você, depois de tudo isso que você ouviu, você quer menos de ti e mais de Deus na tua vida. Você quer hoje, nessa noite, um divisor de água na tua vida. Saia do teu lugar, venha
para o altar. Fale isso com Deus. Você quer um divisor de água na tua vida. É a grande oportunidade de você falar isso com Deus. É muito importante a nossa atitude de deslocar do nosso local e vir no altar. Falar isso com o Senhor. Deus vê a nossa ação. Nós precisamos da ação. E é tão simples, mas é tão forte. O que os outros vão pensar de mim? Não pense assim. Pense nesse hino. Mais de ti, menos de mim. Eu preciso de mudança. Nós precisamos de mudança. E nessa noite você tem essa oportunidade que começamos no culto de Santa Ceia na escola dominical. Deus, nós declaramos que nós queremos uma igreja que tem caráter. Nós queremos um povo que tem caráter. Nós queremos ser diferente na cidade que moramos. Então nós precisamos, aqueles que estão sentindo necessidade, sair do teu lugar, aproveitar a oportunidade, fazer o sacrifício de deslocar alguns metros e dizer para Deus: Senhor, eu quero que a minha vida seja um divisor de água nessa noite. É a sua oportunidade, é o seu momento. Deus está falando ao teu coração. Continue adorando Deus. Mas se você está no teu lugar, sentindo incomodado, sentindo desesperado, sentindo que tem algo falando ao seu espírito, é o Espírito Santo dizendo para você: vá até o altar, vá até o altar, vá até o altar. Não é religião, não é religião, é atitude, é atitude. Eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida desses irmãos e irmãs que vieram até o teu altar nessa noite, declarando para o Senhor um divisor de águas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode voltar. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre, e a igreja diga: Amém. Deus abençoe vocês.